Olá, estamos aqui novamente no canal Mosaicos e Miscelâneas para dar continuidade à leitura do livro A Batalha do Labirinto. Espero que vocês gostem e hoje a leitura vai ser do capítulo 13. Contratamos um novo guia. Horas mais tarde, minha jangada alcançou o acampamento Meio-Sangue. Como cheguei lá? Não tenho a menor ideia. Em algum ponto, a água do lago simplesmente se transformou em água salgada. O familiar litoral de Long Island surgiu à frente, e dois grandes e amistosos tubarões brancos subiram à superfície e me conduziram na direção da praia. Quando desembarquei, o acampamento parecia deserto. Era fim de tarde, mas a área para a prática de arco e flecha estava vazia. A parede de escalada vertia lava e ribombava, sem ninguém. Pavilhão? Nada. Chalés? Todos vazios. Então percebi a fumaça que subia do anfiteatro. Cedo demais para uma fogueira, e não achei que estivessem assando marshmallows. Corri naquela direção. Antes mesmo de chegar lá, ouvi Kiron fazendo um anúncio. Parei subitamente quando percebi o que ele estava falando. Presumimos que ele esteja morto, disse Kiron. Depois de tanto tempo em silêncio, é pouco provável que nossas preces sejam atendidas. Pedi à sua melhor amiga sobrevivente que fizesse as honras finais. Aproximei-me pelos fundos do anfiteatro. Ninguém me viu. Estavam todos olhando para a frente, observando Annabeth pegar um longo manto mortuário de seda verde bordado com um tridente e atear fogo nele. Estavam queimando minha mortalha. Annabeth virou-se de frente para os ouvintes. Tinha a aparência horrível. Seus olhos estavam inchados de chorar, mas ela conseguiu dizer: ele provavelmente foi o amigo mais corajoso que já tive. E então me viu. Seu rosto ficou vermelho como sangue. Ele está ali! Cabeças se viraram, pessoas arfavam. Percy! Beckendorf sorriu. Um bando de outros garotos se amontoou à minha volta, dando-me tapinhas nas costas. Ouvi algumas maldições do chalé de Aries, mas Clarice limitou-se a revirar os olhos como se não acreditasse que eu tivera o descaramento de sobreviver. Kiron aproximou-se galopando e todos abriram caminho para ele. Bem, ele suspirou com um alívio óbvio. Não creio que já tenha me sentido tão feliz com a volta de um campista. Mas você precisa me dizer: onde você estava? Interrompeu Annabeth, empurrando os outros campistas. Pensei que ela fosse me dar um soco, mas em vez disso, me abraçou com tanta força que quase quebrou minhas costelas. Os outros ficaram em silêncio. Annabeth pareceu perceber que estava fazendo uma cena e então me afastou. Nós pensamos que estivesse morto, cabeça de alga. Desculpe-me, eu disse. Estava perdido. Perdido? Ela gritou. Por 2 semanas, Percy. Em que raios? Annabeth, interrompeu Kiron. Talvez devêssemos discutir isso em um lugar mais discreto, não? Vocês todos de volta às suas atividades normais.
Sem esperar que protestássemos, ele pegou Annabeth e a mim tão facilmente quanto se fosse gatinhos. Atirou-nos sobre seu dorso e partiu a galope para a casa grande. Não contei a eles toda a história. Eu simplesmente não consegui falar sobre Calypso. Expliquei como provoquei a explosão no Monte Santa Helena e fui expelido do vulcão. Contei-lhes que fiquei isolado em uma ilha até que Hefesto me encontrou e me disse que podia partir. Uma jangada mágica me levou de volta ao acampamento. Tudo isso era verdade, mas enquanto contava, fiquei com a palma das mãos suada. Você ficou desaparecido por 2 semanas. A voz de Annabeth agora estava mais firme, mas ela ainda parecia bastante abalada. Quando ouvi a explosão, pensei... Eu sei, eu disse. Desculpe-me, mas descobri como se orientar no labirinto. Conversei com Hefesto. Ele lhe disse a resposta? Bem, de certa forma. Ele disse que eu já sabia. E eu sei. Agora eu entendi. Contei-lhes minha ideia. O queixo de Annabeth caiu. Percy, isso é loucura! Quirón recostou-se em sua cadeira de rodas e afagou a barba. Há precedentes, porém. Teseu teve a ajuda de Ariadne. Harriet Tubman, filha de Hermes, usou muitos mortais em sua ferrovia clandestina pela mesma simples razão. Mas essa é a minha missão, disse Annabeth. Eu preciso liderá-la. Minha querida, é sua missão. Quirón parecia pouco à vontade. Mas você precisa de ajuda. E espera que isso ajude? Por favor, é errado, é covarde, é difícil admitir que precisamos de ajuda de um mortal, eu disse, mas é verdade. Annabeth me olhou furiosa. Você é a pessoa mais irritante que já conheci. E saiu da sala enfurecida. Fiquei olhando o vão da porta. Minha vontade era de chutar algo. Já era a história de ser o amigo mais corajoso que ela teve. Ela vai se acalmar, garantiu Quirón. Ela está com ciúmes, meu garoto. Isso é estupidez. Ela não é como... Quirón deu uma risada. Isso não importa. Annabeth é muito possessiva em relação aos amigos, caso não tenha percebido. Ficou muito preocupada com você. E agora que você está de volta, acho que ela suspeita onde esteve isolado. Olhei-o nos olhos e vi que Quirón havia descoberto sobre Calypso. Era difícil esconder algum segredo de um cara que vinha treinando heróis havia 3.000 anos. Ele já vira praticamente de tudo. Não vamos discutir suas escolhas, disse Quirón. Você voltou, é o que importa. Diga isso a Annabeth. Quirón sorriu. De manhã eu vou pedir a Argos que leve vocês 2 a Manhattan. Você deve ir ver sua mãe, Percy. Ela está perturbada, o que é compreensível. Meu coração palpitou. Em todo aquele tempo na ilha de Calypso, eu nunca nem pensei em como minha mãe estaria se sentindo. Provavelmente, pensava que eu estivesse morto. Devia estar arrasada. O que havia de errado comigo? Que nem sequer considerara isso. Quirón, falei. E quanto a Clover e Tyson? Você acha? Não sei, meu garoto. Quirón olhou para a lareira vazia.
Juniper está bastante aflita. Os galhos dela estão ficando todos amarelos. O Conselho dos Anciões, de casco fendido, revogou in absentia a licença de buscador de Grover, supondo-se que ele volte vivo. Irão forçá-lo a um exílio vergonhoso. Ele suspirou. No entanto, Grover e Tyson são muito engenhosos. Ainda podemos ter esperanças. Eu não devia tê-los deixado ir. Grover tem seu próprio destino, e Tyson foi bravo em segui-lo. Você saberia se Grover estivesse em perigo mortal, não acha? Suponho que sim. O elo de empatia. Mas tem mais um fato que eu preciso lhe contar, Percy, afirmou ele. Na verdade, 2 fatos desagradáveis. Ótimo. Chris Rodrigues, nosso hóspede, lembrei-me do que tinha visto no porão. Clarice tentando conversar com ele, enquanto Chris balbuciava frases sobre o labirinto. Ele morreu? Ainda não, disse Kiron sombrio. Mas está muito pior. Agora está na enfermaria, fraco demais até para se mexer. Precisei mandar Clarice retornar às atividades regulares, porque ela ficava o tempo todo na cabeceira dele. Ele não reage a nada. Não come, nem bebe. Nenhum de meus medicamentos ajuda. Ele simplesmente perdeu a vontade de viver. Estremeci. Apesar de todos os problemas que tive com o Clarice, eu me senti péssimo por ela. Ela se empenhara tanto em ajudá-lo, e agora que eu já estivera no labirinto, podia entender por que fora tão fácil para o fantasma de Minos levar Chris à loucura. Se eu estivesse perambulando por lá sozinho, sem a ajuda dos meus amigos, nunca teria conseguido sair. Lamento dizer, continuou Kiron, que a outra notícia é ainda menos agradável. Quintus desapareceu. Desapareceu? Como? Há 3 noites, ele entrou furtivamente no labirinto. Juniper viu. Parece que você estava certo sobre ele. Ele é espião de Luke. Contei a Kiron sobre o rancho triplo G, onde Quintus havia comprado seus escorpiões e que Gerion vinha fornecendo suprimentos para o exército de Cronos. Não pode ser coincidência. Kiron suspirou profundamente. Tantas traições! Eu tinha esperança de que Quintus provasse que era um amigo. Parece que julguei mal. E quanto à senhora O'Leary? Perguntei. O cão infernal ainda está na arena. Não deixa ninguém se aproximar. Não tive coragem de colocá-lo à força em uma jaula, ou de destruí-lo. Quintus não a deixaria para trás assim, simplesmente. Como eu disse, Percy, parece que estávamos enganados a respeito dele. Agora, você precisa se preparar para amanhã cedo. Você e Annabeth ainda têm muito que fazer. Deixei-o em sua cadeira de rodas, fitando a lareira com um olhar triste. Imaginei quantas vezes ele havia se sentado ali, esperando heróis que nunca voltaram. Antes do jantar, passei na arena de esgrima. Como previ, lá estava a senhora O'Leary, enroscada como um enorme monte de pelo preto no meio do estádio, mastigando indiferente a cabeça de um boneco-alvo. Quando ela me viu, latiu e veio saltitando em minha direção. Pensei que eu fosse virar um cadáver. Só tive tempo de dizer, "Oh!"
antes que ela me derrubasse e começasse a lamber o meu rosto. Em geral, por ser filho de Poseidon, eu só fico molhado quando quero, mas meus poderes aparentemente não se estendem à saliva de cachorro, porque tomei um bom banho. Oh, garota! Gritei. Não consigo respirar. Deixe-me ficar de pé. Por fim, consegui tirá-la de cima de mim. Cocei-lhe as orelhas e encontrei para ela um biscoito gigante de cachorro. Onde está seu dono? Perguntei. Como ele pôde abandoná-la, hein? Ela choramingou, como se também quisesse a resposta. Eu estava pronto para acreditar que Quintus fosse inimigo, mas ainda não conseguia compreender por que ele deixara a senhora O'Leary para trás. Se eu tinha uma certeza, era de que ele gostava de verdade daquele mega cachorro. Fiquei pensando naquilo e limpando de meu rosto a baba do cão com uma toalha quando uma voz feminina disse: Você tem sorte de ela não ter arrancado sua cabeça com uma mordida. Clarice estava de pé, com a espada e o escudo do outro lado da arena. Ontem vim aqui treinar, resmungou ela. Essa cadela tentou me engolir. Ela é inteligente, eu disse. É engraçado. Clarice veio em nossa direção. A senhora O'Leary rosnou, mas eu dei-lhe uns tapinhas na cabeça e a acalmei. Estúpido cão infernal, disse Clarice. Não vai me impedir de treinar. Eu soube do Chris, falei. Sinto muito. Clarice deu uma volta pela arena. Quando se aproximou do boneco que estava mais perto, ela o atacou violentamente, arrancando-lhe a cabeça com um único golpe e atravessando com a espada seu abdômen. Ela puxou a espada de volta e continuou a caminhar. Bem, às vezes as coisas dão errado. Sua voz estava trêmula. Heróis se machucam. Eles morrem e os monstros continuam voltando. Ela pegou um dardo e o atirou do outro lado da arena, cravando-o no capacete do boneco, bem entre o orifício para os olhos. Ela havia chamado Chris de herói, como se ele nunca tivesse passado para o lado dos titãs. Isso me fez lembrar como Annabeth às vezes se referia a Luke. Resolvi não comentar o assunto. Chris era corajoso, eu disse. Espero que melhore. Ela me lançou um olhar furioso, como se eu fosse seu próximo alvo. A senhora O'Leary rosnou. Faça-me um favor, pediu Clarice. Sim, claro. Se encontrar Dédalo, não confie nele. Não lhe peça ajuda. Simplesmente o mate. Clarice, por que qualquer um que possa criar algo como o labirinto, Percy? Essa pessoa é do mal. É pura e simplesmente má. Por um segundo, ela me fez recordar Eurytion, o vaqueiro, seu meio-irmão muito mais velho. Tinha o mesmo olhar severo, como se a tivesse usado pelos últimos 2000 anos e estivesse ficando cansada disso. Ela guardou a espada na bainha. O treino acabou. Daqui para frente é de verdade. Naquela noite dormi em meu próprio beliche e pela primeira vez desde a ilha de Calipso, os sonhos me vieram. Eu estava na sala de audiência de um rei. Uma grande câmara branca com colunas de mármore e um trono de madeira. Sentado nele estava um sujeito gorducho com cabelos vermelhos encaracolados e uma coroa de louros. A seu lado vinham-se
3 garotas que pareciam suas filhas. Todas tinham o mesmo cabelo ruivo e vestiam túnicas azuis. As portas se abriram. Com um rangido e um arauto anunciou: Minos, rei de Creta. Eu fiquei tenso, mas o homem no trono limitou-se a sorrir para as filhas. Mal posso esperar para ver a cara dele. Minos, o canalha real em pessoa, entrou na sala. Era tão alto e sério que fazia o outro rei parecer um bobalhão. A barba pontuda de Minos estava grisalha. Ele parecia mais magro do que em meu último sonho, e suas sandálias estavam enlameadas, mas o mesmo brilho cruel cintilava em seus olhos. Ele curvou-se rigidamente para o homem no trono. Rei Cócalo, pelo que entendi, o senhor desvendou meu pequeno enigma. Cócalo sorriu. Nem um pouco pequeno, Minos. Principalmente quando o senhor anuncia pelos 4 cantos do mundo que está disposto a pagar 1000 talentos de ouro para quem conseguir resolvê-lo. A oferta é verdadeira? Minos bateu palmas. 2 guardas musculosos entraram carregando com dificuldade uma grande caixa de madeira. Colocaram-na aos pés de Cócalo e abriram. Pilhas de barras de ouro cintilavam. Deviam valer uns zilhões de dólares. Cócalo assoviou admirado. O senhor deve ter levado seu reino à falência para pagar esta recompensa, meu amigo. Isso não é assunto seu. Cócalo deu de ombros. O enigma era bastante simples, na verdade. Um de meus criados o resolveu. Pai, advertiu uma das garotas. Parecia mais velha, ligeiramente mais alta que as outras. Cócalo a ignorou. Pegou uma concha espiralada das dobras de sua túnica. Um fio de prata havia sido introduzido na concha, de forma que ela pendia como uma imensa conta em um cordão. Minos deu um passo à frente e pegou a concha. Um de seus criados? O senhor disse? Como foi que ele passou o fio sem quebrar a concha? Usou uma formiga. Pode acreditar. Amarrou um fio de seda na pequena criatura e a convenceu a atravessar a concha, colocando o mel do outro lado. Homem engenhoso, disse Minos. Ah, de fato, é o tutor de minhas filhas. Elas gostam muito dele. Os olhos de Minos se tornaram frios. Eu me preocuparia com isso. Eu queria avisar Cócalo. Não confie nesse cara. Jogue-o na masmorra com alguns leões famintos ou coisa parecida. Mas o rei ruivo limitou-se a dar uma risadinha. Não se preocupe, Minos. Minhas filhas são sábias para a idade que têm. Agora, quanto ao meu ouro... Certo, disse Minos. Mas veja, o ouro é para o homem que solucionou o enigma. E só pode haver um homem assim. O senhor está abrigando Dédalo. Cócalo, desconfortável, mudou de posição no trono. Como sabe o nome dele? Ele é um ladrão, disse Minos. Já serviu em minha corte, Cócalo. Colocou minha própria filha contra mim. Ajudou um usurpador a me fazer de bobo em meu palácio. E então fugiu à justiça. Há 10 anos que o estou perseguindo. Eu não sabia nada disso, mas ofereci minha proteção ao homem. Ele tem sido muito prestativo. Eu lhe ofereço uma opção, disse Minos. Entregue-me o fugitivo e este ouro é seu.
ou arrisque fazer de mim seu inimigo. O Senhor não vai querer Creta como inimiga. Cócalo empalideceu. Achei estupidez ele parecer tão amedrontado em sua própria sala do trono. Bastava convocar seu exército ou algo assim. Minos só tinha 2 guardas. Mas Cócalo simplesmente ficou lá, sentado no trono suando. Pai, disse a filha mais velha, o senhor não pode... Silêncio, Hélia. Cócalo enroscava sua barba. Olhou novamente para o ouro cintilando. Isso me aflige, Minos. Os deuses não amam um homem que quebra seu juramento de hospitalidade. Os deuses tampouco amam aqueles que acolhem criminosos. Muito bem, Cócalo assentiu. O senhor terá seu homem acorrentado. Pai! Exclamou Hélia de novo. Então ela se controlou e passou a um tom mais doce. Pelo menos nos deixe preparar um banquete para o nosso convidado. Depois de uma longa jornada, ele merece um banho quente, roupas novas e uma refeição decente. Eu me sentiria honrada em preparar pessoalmente o banho. Ela ofereceu um lindo sorriso a Minos, e o velho rei resmungou. Creio que um banho não cairia mal. Olhou para Cócalo. Vejo-o no jantar, meu senhor, com o prisioneiro. Por aqui, sua majestade, disse Hélia. Ela e as irmãs conduziram Minos para fora da sala do trono. Eu os acompanhei até uma sala de banhos decorada com azulejos de mosaico. O ar estava repleto de vapor. Uma torneira aberta jorrava água quente na banheira. Hélia e as irmãs a encheram com pétalas de rosa e algo que devia ser sabonete líquido da Grécia Antiga, porque logo a água estava coberta com uma espuma multicolorida. As garotas viraram-se de um lado, enquanto Minos despia sua túnica e entrava na banheira. Ah! Ele sorriu. Um banho excelente. Obrigado, minhas queridas. A jornada foi de fato muito longa. Está perseguindo sua presa há 10 anos, meu senhor? Indagou Hélia piscando. Deve ser muito determinado. Nunca me esqueço de uma dívida. Nino sorriu. Seu pai foi sábio em concordar com meu pedido. Ah, de fato, meu senhor, disse Hélia. Achei que ela estava exagerando na bajulação, mas o velho estava caindo. As irmãs de Hélia gotejaram óleo perfumado na cabeça do rei. Sabe, meu senhor, continuou Hélia, Dédalo pensou mesmo que o senhor viria. Achou que o enigma podia ser uma armadilha, mas não resistiu a tentá-lo resolver. Minos franziu a testa. Dédalo lhe falou sobre mim? Sim, meu senhor. Ele é um homem mau, princesa. Minha própria filha se rendeu ao feitiço dele. Não lhe deu ouvidos. Ele é um gênio, disse Hélia, e acredita que a mulher é tão inteligente quanto o homem. Foi o primeiro a nos ensinar como se de fato pensássemos sozinhas. Talvez sua filha tenha sentido o mesmo. Minos tentou se sentar, mas as irmãs de Hélia o empurraram de volta à água. Hélia postou-se atrás dele. Tinha 3 pequenas esferas na mão. A princípio, pensei que fossem cápsulas com produtos de banho, mas ela as atirou na água e das cápsulas passaram a germinar fios de bronze, que começaram a se enrolar ao rei, amarrando seus tornozelos.
prendendo suas mãos ao lado do corpo, envolvendo seu pescoço. Embora eu odiasse Minos, era horrível assistir aquilo. Ele se debateu e gritou, mas as garotas eram bem mais fortes. Logo, ele estava indefeso, deitado na banheira com o queixo na superfície da água. Os fios de bronze continuavam a se enroscar nele, como um casulo espremendo seu corpo. O que você quer? Perguntou Minos. Por que está fazendo isto? Dédalo tem sido bom conosco, Sua Majestade. Hélia sorriu. E eu não gosto que ameacem meu pai. Diga a Dédalo, grunhiu Minos. Diga que vou caçá-lo mesmo depois da morte. Se existir alguma justiça no mundo inferior, minha alma vai persegui-lo por toda a eternidade. Bravas palavras, Sua Majestade, replicou Hélia. Desejo-lhe sorte em sua busca de justiça no mundo inferior. E com isso, os fios envolveram o rosto de Minos, transformando-o em uma múmia de bronze. A porta da sala de banho se abriu. Dédalo entrou carregando uma mala de viagem. Ele havia cortado o cabelo bem rente. A barba estava totalmente branca. Parecia frágil e triste, mas estendeu a mão e tocou a testa da múmia. Os fios desataram-se e afundaram na banheira. Nada havia dentro deles. Era como se o rei Minos tivesse simplesmente se dissolvido. Uma morte sem dor, ponderou Dédalo, mais do que ele merecia. Obrigada, minhas princesas. Hélia o abraçou. Não pode ficar aqui, professor? Quando nosso pai descobrir... Sim, disse Dédalo. Receio que lhes tenha trazido problemas. Ah, não se preocupe conosco. Papai vai ficar suficientemente feliz com o dinheiro daquele velho. E Creta fica muito distante daqui. Mas ele vai culpar o senhor pela morte de Minos. Precisa fugir para algum lugar seguro. Algum lugar seguro? Repetiu o velho. Durante anos fugi de reino em reino, procurando um lugar seguro. Temo que Minos tenha dito a verdade. A morte não o impedirá de me perseguir. Não haverá lugar sob o sol que possa me abrigar assim que a notícia deste crime correr. Então para onde irá? Perguntou Hélia. Para onde jurei nunca mais entrar, respondeu Dédalo. Minha prisão pode ser meu único santuário. Não entendi, disse Hélia. É melhor que não entenda mesmo. Mas, e quanto ao mundo inferior? Uma das irmãs perguntou. Um julgamento terrível o aguardará. Todo homem deve morrer. Talvez, disse Dédalo. Então tirou um pergaminho da mala, o mesmo que eu vira em seu último sonho, com as anotações do sobrinho. Talvez não. Ele deu um tapinha no ombro de Hélia e então abençoou ela e as irmãs. Olhou mais uma vez para os fios de cobre cintilando no fundo da banheira. Encontre-me, se puder, rei dos fantasmas. Ele se virou para a parede de mosaicos e tocou um azulejo. Um sinal brilhante surgiu, com a letra delta, e a parede deslizou para o lado. As princesas deixaram escapar um arquejo. Você nunca nos falou desta passagem secreta, disse Hélia. Tem estado muito ocupado. O labirinto tem estado ocupado, corrigiu Dédalo. Não tentem me seguir, minhas queridas. Se dão valor à sua sanidade. Meu sonho se deslocou. Eu estava no subsolo
em uma câmara de pedra. Luke e outro guerreiro meio-sangue estudavam o mapa à luz da lanterna. Luke praguejou. Deveria ser a última curva. Ele amassou o mapa e o atirou para um lado. Senhor, seu companheiro protestou. Mapas são inúteis aqui, afirmou Luke. Não se preocupe, eu vou achar. Senhor, é verdade que quanto maior o grupo, maior a probabilidade de se perder. Sim, é verdade. Por que você acha que enviamos exploradores desacompanhados para começar? Mas não se preocupe. Assim que tivermos o fio, poderemos liderar a vanguarda até lá. Mas como vamos conseguir o fio? Luke ficou de pé e flexionou os dedos. Quintus vai cumprir a parte dele. Tudo o que precisamos fazer é chegar à arena. E ela fica em um entroncamento. É impossível ir a qualquer lugar sem passar por ela. Por isso, é necessária uma trégua com o seu dono. Só precisamos nos manter vivos até lá. Senhor! Uma voz nova veio do corredor. Outro cara vestindo uma armadura grega surgiu correndo, carregando uma tocha. As Dracnai encontraram um meio-sangue. Sozinho? Andando pelo labirinto? Luke franziu a testa. Sim, senhor. É melhor vir rápido. Estão na próxima câmara. Ele está encurralado. Quem é? Ninguém que eu já tenha visto, senhor. Luke assentiu. Uma bênção de Cronos. Venha, talvez possamos usar esse meio-sangue. Eles dispararam pelo corredor e eu acordei num sobressalto, fitando a escuridão. Um meio-sangue sozinho andando pelo labirinto. Levei muito tempo para conseguir dormir de novo. Na manhã seguinte, cuidei para que a senhora O'Leary tivesse bastantes biscoitos de cachorro. Pedi a Beckendorf que ficasse de olho nela, o que não pareceu deixá-lo muito feliz. Em seguida, subi a colina meio-sangue e encontrei Annabeth e Argus na estrada. Annabeth e eu não conversamos muito na van. Argus nunca falava, provavelmente porque tinha olhos pelo corpo todo, incluindo na ponta da língua. Pelo menos assim eu ouvira. E não gostava de mostrar isso. Annabeth parecia indisposta, como se tivesse dormido ainda pior do que eu. Sonhos ruins? Perguntei afinal. Ela sacudiu a cabeça. Uma mensagem de Íris enviada por Eurytion. Eurytion? Algum problema com Nico? Ele deixou o rancho ontem à noite e voltou para o labirinto. O quê? Eurytion não tentou detê-lo? Nico se foi antes que ele acordasse. Orto o farejou até o mata-burro. Eurytion contou que vinha ouvindo Nico falando sozinho nas últimas noites. Só agora ele acha que Nico estava falando novamente com o fantasma Minos. Ele está em perigo, eu disse. Sem dúvida, Minos é um dos juízes dos mortos, mas a maldade é inerente a ele. Não sei o que quer com Nico, mas não é a isso que me refiro. Eu disse, tive um sonho ontem à noite. Contei a ela sobre Luke, que ele mencionara Quintus e que seus homens tinham encontrado um meio-sangue sozinho no labirinto. Annabeth contraiu o maxilar. Isso é muito, muito ruim. Então o que fazemos? Ela ergueu uma sobrancelha. Bem, é um bom início que você tenha um plano para nos guiar, certo? Era sábado.
e o trânsito que seguia para a cidade estava pesado. Chegamos ao apartamento de minha mãe aproximadamente ao meio-dia. Quando atendeu a porta, ela me deu um abraço só um pouquinho menos esmagador do que ter um cão infernal pulando em você. Eu disse a eles que você estava bem. Ela contou, mas parecia que o peso do céu acabara de ser tirado de seus ombros. E pode acreditar, conheço a sensação por experiência própria. Ela nos fez sentar à mesa da cozinha e insistiu em nos dar seu biscoito azul especial, com pequenos pedaços de chocolate, enquanto a colocávamos a par da missão. Como sempre, tentei minimizar as partes assustadoras, que eram quase todas, mas de algum modo isso só fazia tudo parecer mais perigoso. Quando cheguei à parte sobre Gerion e os estábulos, minha mãe fingiu que ia me estrangular. Não consigo fazê-lo limpar o próprio quarto, mas ele limpa 100 toneladas de estrume de cavalo dos estábulos de um monstro? Annabeth riu. Era a primeira vez que a ouvia rir em muito tempo, e isso foi bom. Então, disse minha mãe quando acabei de contar, você destruiu a ilha de Alcatraz, explodiu o Monte Santa Helena e desalojou 500 mil de pessoas, mas pelo menos está são e salvo. Essa é minha mãe, sempre olhando o lado positivo da situação. Concordei. Isso resume tudo. Queria que Paul estivesse aqui, ela disse a si mesma. Ele queria falar com você. Ah, certo. A escola. Foram tantos acontecimentos desde então que eu tinha quase me esquecido da visita de orientação escolar a Goldie. E o fato de que deixara a sala de música em chamas e que o namorado de minha mãe me vira pela última vez, pulando a janela como um fugitivo. O que você disse a ele? Perguntei. Mamãe sacudiu a cabeça. O que eu poderia ter dito? Ele sabe que existe algo diferente em você, Percy. Ele é um homem inteligente. Acredita que você não é uma pessoa má. Não sabe o que está acontecendo, mas a escola o está pressionando. Afinal, foi ele quem o levou para lá. Ele precisa convencê-los de que o incêndio não foi culpa sua. E como você fugiu, isso parece difícil. Annabeth me observava. Parecia solidária. Eu sabia que ela já estivera em situações semelhantes. O mundo mortal nunca é fácil para o meio-sangue. Vou falar com ele, prometi, depois que tivermos encerrado a missão. Se você quiser, posso até contar a verdade para ele. Minha mãe pôs a mão em meu ombro. Você faria isso? Bem, sim, mas ele vai achar que somos loucos. Ele já acha isso. Então não temos nada a perder. Obrigada, Percy. Vou dizer a ele que você estará de volta em... Ela franziu a testa. Quando? O que vai acontecer agora? Annabeth quebrou seu biscoito ao meio. Percy tem um plano. Relutante, contei à mamãe. Ela assentiu devagar. Parece muito perigoso, mas pode funcionar. Você tem o mesmo poder, não tem? Perguntei. Você pode ver através da névoa? Mamãe suspirou. Não tanto agora. Quando mais nova, era mais fácil. Mas, sim, sempre pude ver mais do que era bom para mim. Foi uma das características que chamou a atenção de seu pai quando nos conhecemos. Mas tenham cuidado. Prometam que ficarão em segurança.
Vamos tentar, senhora Jackson, disse Annabeth, mas manter seu filho em segurança é uma tarefa difícil. Ela cruzou os braços e olhou pela janela da cozinha. Fiquei brincando com o guardanapo e tentei nada dizer. Minha mãe franziu a testa. O que está vendo com vocês dois? Estão brigando? Nenhum dos dois respondeu. Entendi, disse mamãe, e me perguntei se ela podia ver através de mais coisas do que a névoa. Parecia que ela entendia o que estava acontecendo entre mim e Annabeth, mas eu, com toda certeza, não. Bem, lembre-se de que Grover e Tyson estão contando com vocês dois, disse ela. Eu sei. Annabeth e eu falamos ao mesmo tempo, o que me deixou ainda mais constrangido. Mamãe sorriu. Percy, é melhor você usar o telefone do Hal. Boa sorte. Fiquei aliviado em sair da cozinha, embora estivesse nervoso com o que estava prestes a fazer. Fui até o telefone e fiz a ligação. O número se apagara de minha mão havia muito tempo, mas tudo bem, sem querer, eu o tinha decorado. Combinamos um encontro na Times Square. Encontramos Raquel Elizabeth Dare, diante do Marriott Marques, e ela estava completamente pintada em dourado. E digo, seu rosto, seu cabelo, suas roupas, tudo. Parecia que tinha sido tocada pelo rei Midas. Estava de pé como uma estátua com 4 outros garotos, todos pintados com tinta metálica, cor cobre, bronze, prata. Estavam imobilizados em diferentes poses, e alguns turistas passavam apressados por eles, enquanto outros paravam para olhá-los. Alguns jogavam moedas no pedaço de linóleo da calçada. A placa aos pés de Raquel dizia: Arte urbana para crianças. Doações bem-vindas. Annabeth e eu ficamos ali parados por uns 5 minutos, olhando para Raquel, mas se ela nos viu, não demonstrou. Ela não se moveu e nem piscou. Não que eu pudesse ver. Tenho TDAH. Eu não seria capaz de fazer aquilo. Ficar parado por tanto tempo teria me levado à loucura. Era estranho também ver Raquel dourada. Ela parecia a estátua de alguém famoso. Uma atriz ou algo assim. Só que os olhos eram verdes, normais. Quem sabe se dermos um empurrão nela? Sugeriu Annabeth. Achei aquilo um pouco cruel, mas Raquel não reagiu. Depois de mais alguns minutos, um garoto prateado se aproximou, vindo do ponto de táxi diante do hotel, onde estivera descansando um pouco. Fez uma pose como se estivesse discursando para a multidão, ao lado de Raquel. Ela se mexeu e saiu do linóleo. Ei, Percy! Ela sorriu. Na hora certa. Vamos tomar um café? Fomos até um lugar chamado Alce Javanês, na rua 43 Oeste. Raquel pediu um expresso extremo, o tipo de bebida de que Grover gostaria. Annabeth e eu pedimos smoothies de fruta e nos sentamos a uma mesa bem embaixo do alce empalhado. Ninguém prestava atenção a Raquel em seu traje dourado. Então seu nome é Annabel, certo? Ela perguntou. Annabeth, corrigiu Annabeth. Você sempre se veste de dourado? Normalmente não, disse Raquel. Estamos arrecadando dinheiro para o nosso grupo,
Realizamos projetos de arte voluntários para crianças do ensino fundamental, pois estão cortando a arte nas escolas, sabem? Fazemos isso uma vez por mês e conseguimos cerca de $500 num fim de semana bom. Mas acho que vocês não querem falar sobre isso. Você também é uma meio-sangue? Psiu, disse Annabeth olhando à volta. Que tal anunciar isso ao mundo? Ok. Raquel se levantou e disse bem alto. Ei, pessoal, esses dois aqui não são humanos, são metade deuses gregos. Ninguém nem mesmo olhou para ela. Raquel deu de ombros e sentou-se. Acho que não estão interessados. Isso não é engraçado, disse Annabeth. Não é uma piada, garota mortal. Parem vocês duas, eu disse. Fiquem calmas. Eu estou calma, insistiu Raquel. Sempre que estamos juntos, algum monstro nos ataca. Por que ficaria nervosa? Olhe, disse eu, desculpe pela sala de música. Espero que não tenham expulsado você nem nada. Não, mas me fizeram um monte de perguntas sobre você. Eu me fiz de burra. Foi difícil? Perguntou Annabeth. Ok, chega, intervim. Raquel, temos um problema e precisamos de sua ajuda. Raquel olhou para Annabeth, estreitando os olhos. Você precisa de minha ajuda? Annabeth misturou o smoke com o canudo. Sim, disse mal-humorada. Talvez. Contei a Raquel sobre o labirinto e por que precisávamos encontrar Dédalo. Expliquei o que havia acontecido nas últimas vezes que entramos. Então vocês querem que eu os guie? Disse ela. Por um lugar onde nunca estive? Você consegue ver através da névoa, afirmei. Exatamente como Ariadne. Estou apostando que é capaz de ver o caminho certo. O labirinto não conseguirá enganá-la tão facilmente. E se você estiver errado? Então vamos nos perder. De qualquer forma, será perigoso. Muito, muito perigoso. Eu posso morrer? Sim. Pensei que você tivesse dito que os monstros não ligam para os mortais. Aquela sua espada? Sim, concordei. O bronze celestial não fere os mortais. A maioria dos monstros ignoraria você. Mas Luke, ele não liga para isso. Usa mortais, semideuses, monstros, qualquer um, e mata quem quer que se oponha no caminho dele. Cara legal, comentou Raquel. Ele está sob a influência de um titã, defendeu Annabeth. Foi iludido. Raquel correu o olhar entre mim e Annabeth algumas vezes. Ok, disse ela. Estou dentro. Eu pisquei. Não havia imaginado que seria tão fácil. Tem certeza? Ah, meu verão ia ser mesmo chato. Essa foi a melhor oferta que tive até agora. Então, o que devo procurar? Precisamos encontrar uma entrada para o labirinto, disse Annabeth. Tem uma no acampamento meio-sangue, mas você não pode entrar lá. Está fora dos limites para os mortais. Ela disse mortais como se fosse alguma doença terrível, mas Raquel se limitou a assentir. Ok. Como é uma entrada para o labirinto? Pode ser qualquer coisa, respondeu Annabeth. Uma parte de um muro, uma rocha, uma porta, um buraco de esgoto, mas deve ter a marca de Dédalo, a letra grega delta, reluzindo em azul. Como este? Raquel desenhou a letra delta com a água em nossa mesa. Exato, disse Annabeth. Você sabe grego? Não, respondeu Raquel.
Ela tirou do bolso uma grande escova de cabelo de plástico azul e começou a escovar o cabelo, livrando-o da cor dourada. Vou me trocar. É melhor vocês virem comigo ao Mariô. Por quê? Perguntou Annabeth. Porque tem uma entrada assim no porão do hotel, onde guardamos nossas roupas. Ela tem a marca de Dédalo. Bem, começamos o capítulo com o Percy voltando para o acampamento. Todos pensavam que ele estava morto, mas ele apareceu e conseguiu vencer, todos os obstáculos que ele teve no capítulo anterior. Agora que está de volta, ele vai cumprir uma outra missão, porque eles precisam encontrar o Dédalo. E ele só conhece uma pessoa que vê através da névoa, que é a Raquel. Então eles vão para Mahatma para poder encontrar essa pessoa, que eles encontram mesmo no final desse capítulo. E ela aceita, inclusive, a missão de ir junto com eles para o labirinto. Mas a Annabeth tem ciúmes da Raquel com o Percy. Então, vamos aguardar para ver se vai ser picante esse novo capítulo que vem pela frente. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Indiquem o nosso canal, tem muitas coisas boas acontecendo por lá. Não esqueçam de ativar o sininho, deixar o seu joinha e um beijo. Até a próxima leitura.